Amém? É fácil dizer, isso não é problema meu. Não, não é problema meu eu me arrepender pela pessoa, mas eu posso me importar. Eu posso te dar uma palavra. Eu discipulo pessoas, inúmeras pessoas, respondendo mensagem, aquelas direct, inúmeras. E várias vezes estou respondendo, claro que eu sempre oro. Eu falo, Espírito Santo, né? Eu não vou responder nada de mim, porque muitas vezes as pessoas perguntam o que a gente acha e qual que é a minha opinião. E sabe o quê? Muitas vezes a nossa opinião pouco importa. E o que eu acho, muito menos. Eu tenho que saber o que Deus quer falar para aquela pessoa. Porque às vezes você dá a sua opinião para alguém, vai levar ela para o buraco. Tem que saber o que Deus está pensando sobre aquela pessoa. Porque muitas vezes as pessoas contam a versão que elas querem. Você está ouvindo só um lado. Né? Então, se eu for dar a minha opinião, muitas vezes eu vou até contribuir para a pessoa errar. Então, eu oro. E muitas vezes o Espírito Santo, ele fala para mim algum versículo, alguma coisa para eu aconselhar. Só que o quê? Às vezes eu vou abrir e tem um texto desse tamanho que você faz assim. Não para a mensagem. E aí a pessoa está escrevendo e eu falo, meu Deus, eu vou ter que ler isso tudo. Para quê? E aí sabe que uma vez o Espírito Santo falou para mim, se a pessoa escreveu esse texto todo para uma estranha que ela nunca viu e não conhece, o mínimo de respeito e consideração que você pode fazer é ler. Porque se a pessoa escreveu aquele texto todo é porque ela está precisando. Então, às vezes, tipo assim, é chato, tipo assim, vou ter que gastar 5 minutos a mais para ler uma coisa, mas eu posso mudar a história de alguém porque eu me importei com aquilo. Não é problema meu? Não é problema meu, mas chegou em mim, é meu. E aqui Jesus, ele estava querendo mostrar para eles, tipo assim, ok, eles estão falando aquilo, vocês estão acreditando no que eles estão falando? Um diz que eu sou João Batista, outro diz que eu sou Elias, outro diz que eu sou Jeremias, e outros dizem que eu sou um dos profetas. Ok. A opinião deles pouco importa, porque eles não andam comigo. Agora eu quero saber o que vocês dizem que eu sou. Sabe que antes de Deus te revelar coisas profundas, ou antes de Deus te dar um ministério, ou Deus querer te usar muito, Ele vai te testar. Onde Ele vai te testar? Na sua obediência. Porque como que Deus vai me usar no muito, se no pouco eu não sou fiel? Como que Deus vai me usar em algo relevante se no pouco... Então, se Deus fala para mim assim, pega e dá essa água para remédios. Vai, tia, pega. É profético. É mesmo, tenho 2, não preciso. Né? Tomei água de coco, é bom. Ok? Eu poderia pensar assim, não, mas... Senhor, era 2 copos, são 2 para mim. Jesus não falou que aquele que tem 2 capas deu uma para o irmão? Usei a Bíblia? Não usei, é só uma conotação. Mas o quê? Se eu não for fiel, aí eu pego aqui, aí Deus pega e fala, esse aqui você dá para ela. Pronto. É só para... Tem que ter atuação, vem. Amém. Ok. Aí eu falo, ok. O que tinha a ver? Era alguma coisa profética, espiritual? Não. Deus só estava testando se eu estava ouvindo Ele ou não. Porque se eu não consigo ser fiel numa coisa simples que Deus está falando para mim, como que Deus vai me usar para falar alguma coisa para uma pessoa? Se Deus fala para você, abraça o irmão que está do seu lado, ou dê uma palavra de bênção para essa pessoa, ou você sente, olha para aquela pessoa e fala assim, e Deus coloca uma vontade de você ir lá e dar um abraço, e você fica, mas o que os outros vão pensar? Mas aí, nem conheço essa pessoa. Esse é meu despertador, gente. Eu sempre falo, não é ninguém me ligando, sou eu que ponho o despertador para não passar do horário. Então está acabando? Não está não? Então eu que errei. 8h15, eu botei errado mesmo. Amém. Então Deus, Ele vai te testar nas pequenas coisas. A gente quer ter um chamado, quer ter um ministério, quer ter um propósito de vida. E às vezes Deus está falando uma simples coisa para você e você fica, não, mas ninguém vai entender. Pouco importa se não vão entender. O que importa é que se você está ouvindo ou não. E eu sempre cito esse exemplo. Quando Deus foi falar com Jeremias, antes dele entregar o livro todo de Jeremias e aquelas visões todas, ele perguntou para Jeremias, Jeremias, o que vês? O que você está vendo? E aí Jeremias fala, uma vara de amendoeira. Ah, viste bem.
Então Deus fez 3, 4 testes com Jeremias para ver se a visão dele estava de acordo com o que Deus estava querendo mostrar. E ele falou, está vendo bem. Já que você está vendo bem, Jeremias, agora anota aí e escreve, assim diz o Senhor a Israel. E aí a gente tem uns 40 capítulos de Jeremias descrevendo que ele estava vendo Deus falar com ele e as visões que ele estava tendo. Então, primeiro a gente é testado no pouco. Amém? Isaías, o Isaías 6, que ele fala que ele viu o Senhor sentado num alto sublime trono, o que acontece? Isaías viu os céus abertos, ele viu aquela conversa, tipo, quem há de ir por nós? A quem enviarei? E ele diz aquela frase famosa, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele entrou na conversa de Deus lá. E aí o que? A gente tem um livro todo de Isaías que profetizou sobre Jesus. Mas o que? Começa, Deus não despreza os pequenos começos.